Glória a Deus. Inúmeras vezes o Senhor Jesus disse que podia ter vida, dar vida eterna. Ele disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O próprio apóstolo João disse que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando a vida de Jesus está em nós temos a luz de Deus em nós, que é a mesma coisa que dizer que nós temos perdão de pecados, nós temos salvação, nós temos vida eterna. A palavra do Senhor deixa claro que Deus é o autor da vida. Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o autor da vida. Não existe vida fora do Criador. Não tem salvação fora do Criador. Não tem eternidade fora do Criador. As pessoas querem viver eternamente. A ciência pesquisa e pesquisa e pesquisa para as células não envelhecerem rapidamente, para a pessoa durar muito. Sabemos de pessoas muito ricas que gastam às vezes 10 mil reais num remédio, às vezes gasta 100 mil, 200 mil reais em remédios, porque são hiper ricas, donos de grupos econômicos, eles têm assim um dinheirão, gastam 100 mil, 200 mil em remédio, e eles conseguem prolongar a vida até 100 anos, 104, 105, vocês devem lembrar do fundador, do dono da Globo, Roberto Marinho, viveu até uns 105 anos. Vocês devem lembrar também do arquiteto famoso que planejou Brasília, Oscar Niemeyer. Eram pessoas muito ricas que gastavam um dinheirão com remédios para passar dos 100 anos, mesmo assim já com muitas manchas na pele, com debilidades e sem uma condição física de vida jovem, já bem assim baleados, mas gastando uma fortuna, eles conseguiram prolongar a vida aqui na Terra, mas entre 100 anos e 110, para esses que duram muito, eles vão embora. A maioria vai embora de 60, 80 anos. E a palavra do Senhor diz, lembra que o nosso Deus é Senhor nos céus e na terra. Ele limitou a quantidade de anos que nós vamos viver na terra. É em torno de 80 anos esse limite. Às vezes o Senhor dá longevidade, às vezes a pessoa demora mais, às vezes demora mais na soberania de Deus, porque Ele gastou uma fortuna de remédios, mas em torno de 80 anos, como diz o Salmo, a partir daí vai ser enfado, vai ser canseira. Como diz o último capítulo de Eclesiastes, a visão não funciona direito, a audição não funciona direito, a mobilidade física não funciona direito, a dor nas costas aparece e uma série de dificuldades aparece. Ou seja, por mais que a gente passe de 80 anos, a partir daí é mais enfado e canseira, tomando muito remédio, fazendo exercício, fazendo pilates, dá uma melhorada, mas não é muito fácil passar de 80 anos em diante, não é uma coisa fácil fisicamente falando. O fato é que a morte vai chegar. Fazendo pilates ou não fazendo, a morte vai chegar. Enxergando mais ou enxergando menos, a morte vai chegar, e uma hora dessa o cadáver da pessoa vai para o caixão, e do caixão vai para o cemitério, e a morte chegou. Só tem um jeito de nós termos vida eterna, estarmos em paz com o nosso Criador, sendo salvos por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Ele disse, o ladrão veio matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar a humanidade sem Deus, sem perdão de pecados, sem o Espírito Santo, espiritualmente morta, separada de Deus na terra e por toda a eternidade, até que essa pessoa da humanidade tenha os seus pecados perdoados e tenha a vida eterna de Jesus. Cada um tem uma história para contar.
Eu nunca fui drogado para dizer, eu estava nas drogas e Jesus me libertou, porque se tinha uma coisa que eu não queria ter na minha vida era drogas. Se tem uma coisa que eu não fiz na vida foi fumar, talvez até por trauma. Meu pai morreu com 39 anos, eu tinha 7 anos, eu era o 5º filho na família, eu era o caçula. Ele foi dito ali, quando eu tinha, no ano que eu ia fazer 7 anos, foi dito que ele fumava muito e por isso deu câncer no pulmão e ele morreu muito cedo. Eu só sei que eu ouvi meus irmãos mais velhos, eu não vou fumar dá câncer, olha aí, o papai morreu, e aquilo entrou muito forte dentro de mim, que eu não ia fumar dava câncer, e câncer matava prematuramente, e aí eu nunca fumei, eu não tive coragem nem de pôr o cigarro na boca para tentar dar uma tragada para ver como é que era. Eu simplesmente nunca fumei, eu não quis ir para as drogas, também não quis ser alcoólatra, não quis me envolver em nada que destruísse a saúde, por causa dessa experiência de perder o pai muito cedo. Mas uma coisa eu lembro, eu tive que enfrentar a morte muito cedo, eu tive que perceber a morte muito cedo. Então, eu costumo dizer que eu nasci com crise existencial, porque como meu pai morre no ano que ia fazer 7 anos, eu consigo mais ou menos saber a época da minha vida em relação às memórias. Por exemplo, eu nasci na cidade de Batatais, eu mudei para a cidade de Sertãozinho com meus pais, com 3 anos de idade. Então, entre 3 e 7 anos, eu estava na cidade de Sertãozinho, apesar que eu nasci em Batatais. São cidades ali ao redor de Ribeirão Preto. E quando eu estava em Sertãozinho, possivelmente aí em torno de 5 anos, 6 anos de idade, eu lembro que eu fiquei consciente da morte. Eu vou crescer, eu vou envelhecer e eu vou morrer. Região muito católica. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Não demorou muito, eu percebi que eu ia para o inferno. Porque na Igreja Católica, se você pecar os pecados capitais, os 7 pecados capitais, você vai para o inferno. Todos nós cometemos os 7 pecados capitais. Seja mentira, inveja, orgulho, um desses 7 pecados capitais a gente vai cometer ao longo da vida. Então a minha expectativa era de morte e inferno, e eu tinha bastante pavor da morte, eu tinha bastante medo da morte. Se eu visse um cemitério, e eu estou ali em Sertãozinho entre 3 e 7 anos, se eu visse um cemitério, eu penso que essas memórias, então, em torno de 5, 6 anos, não tenho muita certeza, mas eu sei que eu estava em Sertãozinho. Se eu visse o cemitério da cidade de Sertãozinho, eu tinha muito medo da morte. Eu parava de brincar. Qual o propósito da vida? Por que eu vou crescer, envelhecer e morrer? O que vem depois? Então eu era uma pessoa que tinha medo da morte, eu tinha medo do que vinha depois da morte, porque eu não sabia onde eu ia passar a eternidade. Tendo vindo aqui para a cidade de São Paulo, frequentamos uma igreja evangélica, histórica. Essa igreja estava numa crise tremenda, não tinha muita criança, não tinha jovens. Alguns jovens tinham desaparecido naqueles dias de governo militar, é uma longa história. Eu ouvi o evangelho no culto para adultos, eu não entendia direito, mas eu lembro que com 12 anos de idade eu fiz uma oração pela primeira vez. Vou retratar a oração. Não estou dizendo que ela é certa ou que ela é errada, estou dizendo que é um fato histórico que eu orei como eu orei. Pela primeira vez eu orei assim: Deus, eu quero ir para o céu e quero que o Senhor me ajude. Eu ouvi dizer que o Senhor tem todo o poder, então estou contando que o Senhor vai me ajudar. Eu tinha 12 anos de idade, mas enquanto eu orava, eu presumi a possibilidade de Deus não ajudar, e eu continuei orando. Bom, caso o Senhor não me ajude, caso o Senhor não faça nada, considerando que o Senhor é todo poderoso, o Senhor poderá sim me pôr no inferno. E como o Senhor é todo poderoso, o Senhor poderá amarrar as minhas palavras, mas se o Senhor não amarrar minhas palavras, fique sabendo
que antes do senhor me mandar para o inferno, eu vou gritar que o senhor não ouviu minha oração. Negócio fechado, oração séria. Tinha 12 anos de idade, eu não me esqueço dessa oração. Entre 12 e 14 anos eu fui enviado para acampamentos evangélicos. Ali nos anos 70 estava havendo renovação espiritual no Brasil. O pessoal era daquela denominação histórica, mas muitos tinham sido batizados no Espírito Santo e os sermões eram evangelísticos. E eu tinha para eu receber Jesus. Mas eu era muito tímido, levantar a minha mão, ia até a frente, jamais eu ia levantar minha mão. Aí no terceiro acampamento que eu tinha que levantar minha mão, eu não levantei minha mão de tanta vergonha. Eu saio ali da cidade de Jandira, na estrutura que era o JMC, hoje são estruturas da prefeitura de Araçariguama, hoje o teatro ali do Ministério JMC se tornou o teatro público da cidade, os quartos onde eu me hospedei no acampamento hoje são alas do posto de atendimento. Eu saio dali, vou descendo, quem conhece Jandira mudou muito de lá para cá, mas eu fui descendo, peguei o trem, fui parar na Estação da Luz, peguei o ônibus, fui parar lá no aeroporto de Congonhas, e nesse período todo o Espírito Santo falava comigo que eu tinha que receber Jesus. Durante 3 horas eu não sabia que era Deus. Eu falava para mim mesmo, tem uma coisa aqui falando para mim que eu tenho que receber Jesus, mas não quero receber Jesus, ser crente é chato, eles marcam o culto bem na hora do jogo da seleção do Brasil. Agora eu tinha 14 anos. Em um dado momento, depois de 3 horas eu sabia que era Deus, mas 3 horas se passaram, finalmente eu estava chegando na rua de casa. Eu falei no meu coração, eu vou receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu falei, eu não tinha orado, não tinha pedido perdão, não tinha convidado Jesus, eu decidi que eu ia receber Jesus. Entrou uma alegria no meu coração, uma vontade desesperadora de orar, pedindo perdão de pecados e pedindo a eternidade de Jesus, a vida eterna de Jesus. Aí eu falei para Deus, estou dentro de um ônibus cheio aqui, não vou orar dentro do ônibus, mas eu vou sair orando. Eu saí orando do ônibus, confessando Jesus como meu Senhor e Salvador, aquela alegria que estava no meu coração, pois eu havia decidido, mas não havia orado. Quando finalmente eu arrependi dos meus pecados e recebi Jesus, aquela alegria explodiu. Durante 2 dias, parecia que eu estava andando nas nuvens. Eu tive bastante vontade de ler a Bíblia, eu li o Novo Testamento na linguagem de hoje várias vezes, e a história continua, eu vou parar por aqui. Eu só quero dizer que quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, todo o medo da morte foi embora, todo o medo da morte. Não quer dizer que eu quero morrer amanhã, nem agora, e nem nos próximos 5 minutos. Eu quero dizer que se eu morrer, eu não tenho mais medo da morte, porque eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, porque Ele é, porque o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a fonte da vida. Então Jesus é a fonte da vida, o Pai é a fonte da vida, o Espírito Santo é a fonte da vida, o Trino Deus é a fonte da vida. Nessa unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade, Jesus podia dizer, eu sou a ressurreição e a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que tomou o nosso lugar na cruz, é porque Ele morreu por nós, que Ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos e quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. O Pai pode ressuscitar, sim, o Espírito Santo, sim, Jesus também, mas quando o Trino Deus nos ressuscitar dos mortos, Jesus disse que Ele nos ressuscitaria dos mortos, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A palavra do Senhor também diz que se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vai nos ressuscitar também, porque o Trino Deus funciona em unidade.
Na nossa ressurreição, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. Mas Jesus é a nossa ressurreição, é a nossa vida, porque através da obra dele na cruz é que nós temos perdão de pecados e temos vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A filha de Jairo foi ressuscitada? Sim. Lázaro também foi? Sim. O filho da viúva de Naim? Sim. Deus pode ressuscitar outras pessoas? Sim. No livro de Atos, nos dias de Elias, mas presta bem atenção. Todos os que ressurgiram dos mortos, depois viveram e depois morreram. Então nós queremos crer, porque por tudo que a Bíblia diz, que Lázaro, independente de ter ressuscitado naqueles dias, Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Ele morreu anos depois, mas ele tem a vida eterna que Jesus pode dar. Todos os curados de Jesus, a mulher encurvada, o homem com a mão mirrada, o cego, o surdo, o mudo, por fim todos eles morreram. Mas aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não tenho mais medo da morte, eu sei aonde eu vou passar a eternidade. Não é igual dizer que eu quero morrer agora. Não quero morrer agora, eu ainda tenho que apoiar meus filhos, eu tenho netos para apoiar, amamos os irmãos da igreja, amamos as ovelhas, queremos edificar pessoas em Cristo Jesus. Então não estou planejando morrer agora, não tenho depressão, não estou pedindo para morrer, não estou querendo me suicidar, eu quero viver para a honra e glória do Senhor, mas quando a hora chegar, eu sei onde eu vou passar a eternidade, eu vou para o paraíso. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que ir lá no hospital fazer uma cirurgia, e aí você tem que fazer os exames, tem que falar com o médico, tem que falar com o anestesista está meio preocupado, porque as pessoas estão num estado de pânico. O ano passado eu tive que fazer uma cirurgia, não era nada hiper sério, mas eu ia tomar uma anestesia geral. Entrei lá para falar com o anestesista, nem sei o que eu fui falar com o anestesista, ele falou: está tudo bem? Eu falei: está tudo bem. Você teve problema com anestesia? Eu falei: nunca tive. Algum problema? Eu falei: não, vou tomar anestesia, vou sair, pronto, acabou. Falou: essa atitude é muito importante. Eu falei: olha, mesmo que eu morresse, eu sei onde vou passar a eternidade. No dia da cirurgia, você tem que ficar em jejum, tantas horas em jejum. Aí mediram a minha pressão, estava 11/7. O normal é 12/8. E as pessoas ficam tensas, eles vão tomar uma anestesia, se subir muito nem opera, de repente está 14, está 15, tem que ficar acalmando a pessoa, aí mede de novo para ver quanto que está a pressão, senão nem opera. Tiraram a pressão, 11/7, porque eu sabia que se eu morresse ali, para onde eu ia, e o soberano Deus ia cuidar da minha família. Aí entrei para a sala de cirurgia, você fica na maca, vai levando você assim, você vai vendo o teto, né, porque você está deitado. Ô, senhor Silas, o senhor está bom, vamos tirar a pressão aqui. Antes de me dar a anestesia, estava 12/8. Ele falou: a sua pressão é muito boa, minha vida estava nas mãos do Senhor. Ele tirou o medo da morte. Ele tirou o medo da morte. Ele ainda me fez saber que meu pai leu a Bíblia e orou bastante antes, todas as noites, eu tenho dessa memória. Ele foi evangelizado por missionários americanos. Tenho certeza onde meu pai está, onde minha mãe está, porque eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Gostaria que minhas irmãs, o meu irmão que ainda está vivo, também se convertessem. Eu tenho orado por eles, mas é uma decisão pessoal. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus convida, Jesus não obriga. Nem Jesus obriga e nem eu obrigo, e ninguém consegue obrigar. Não posso obrigar meus irmãos, não posso obrigar meu irmão.
não posso obrigar ninguém, não posso obrigar ninguém de Araçariguama, mas eu posso falar só em Jesus, tem perdão de pecados e vida eterna. E quando nós conhecermos o Senhor, quero deixar claro, não é que a gente quer morrer agora não, vamos morrer na hora de Deus. Vamos viver para a honra e glória do Senhor. Mas quando a hora chegar, nós não temos medo da morte, porque nós temos a vida eterna que só Jesus pode dar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra e viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Aí Marta disse: na ressurreição dos mortos. Jesus disse: não. A hora que Deus quiser, vai levantar Lázaro aqui, vai levantar, e Lázaro ressuscitou. Mas muito mais importante é a vida eterna de Jesus. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu não fui drogado, eu não fui alcoólatra, eu não fui fumante, também não fui da quadrilha de criminosos, também não fui da gangue, também não tive problema de identidade sexual, mas eu tinha medo de morrer. A vida não fazia nenhum sentido. Encontrei Jesus, Ele me deu vida eterna. O que nós vamos fazer agora, irmão? Jesus está vivo. Ele é o Senhor, Jesus está vivo. Nós vamos orar pelos parentes que não conhecem Jesus. Nós vamos orar por aqueles crentes que têm medo da morte. Uma coisa é: eu não quero morrer, porque eu estou muito cedo, tem muita coisa para fazer. A outra coisa é ter medo da morte. O pastor Décio, um dos fundadores aqui do Vale da Bênção, ele morreu com 66 anos. Ele não queria morrer. Ele tinha muitos filhos, tinha neto para nascer, tinha neto nascendo, ele não queria morrer. Ele lutou até o último segundo para Deus estender a sua vida, mas ele sabia onde ele ia passar a eternidade. Uma coisa é não querer morrer agora, outra coisa é ter medo, pavor da morte, porque não sabe para onde vai. Crente sabe para onde vai. Crente tem perdão de pecados. Crente tem o Espírito Santo. Crente tem a alegria da salvação. Crente tem prazer em Deus e nas coisas de Deus. Crente entristece com o pecado. Crente entristece com namoro impuro. Crente entristece com programa de televisão impuro. Crente entristece com internet impura. Crente entristece com inimizades, coisas das trevas. Crente não gosta de pecado. Crente não quer morrer amanhã porque vai viver para a glória de Deus. Mas crente não tem medo da morte. Crente não tem medo da morte, porque em Cristo Jesus ele tem vida eterna. Crente tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus e tem milagre na sua vida. Crente não vai ser dominado por tristeza, por depressão. E se há motivo de tristeza, de depressão por pecado, vai se arrepender dos pecados, e o sangue de Cristo perdoa os pecados e liberta de todo o medo da morte e de qualquer medo que tiver por aí. Deus transforma, muda e da alegria da salvação. Nós vamos orar por aquelas pessoas da nossa família, da nossa cidade, que tem pavor da morte, porque não sabe onde vai passar a eternidade, para ter o encontro real e pessoal com Jesus. A vida vai passar. Em torno de 80 anos, vira o enfado e canseira. Pode viver até os 100? Pode viver até os 100. Pode viver até os 105? Pode. A pele não é mais a mesma. A memória não é mais a mesma. A visão não é mais a mesma. A audição não é mais a mesma. As cordas vocais para falar, já é a voz de pessoa muito idosa, já não são mais a mesma. Nada é mais o mesmo. Nada é mais o mesmo. Mas em Cristo Jesus temos perdão de pecados e vida eterna.
temos a alegria do Senhor, temos os anjos de Deus ao nosso redor, temos o Espírito Santo em nós. Existe uma alegria, existe uma paz, existe um prazer de você estar do lado de uma pessoa que ama Jesus e anda nos seus caminhos. Eu sempre falo que gosto muito de fazer visita com o pastor Luiz e fazer culto com o pastor Luiz, porque o pastor Luiz, ele transborda Jesus. Pela sua experiência de vida, de conversão e de caminhar com Jesus, ele transborda. Eu me sinto espiritualmente edificado quando eu faço visita com o pastor Luiz, quando eu faço culto com o pastor Luiz. E não é porque ele prega para o pastor, e não é porque ele me ensina, é a vida dele, que vai de Jesus nele, vai transbordando. Você fica do lado do pastor Luiz, você sente que vai brotando fé no seu coração. Crente não é perfeito, mas crente tem perdão de pecados. Crente não é perfeito, mas ele não tem pavor da morte, ele sabe onde vai passar a eternidade. Crente sabe que tudo é passageiro, inclusive nossa vida aqui na terra, mas em Jesus nós temos vida eterna. Nós vamos orar agora para o Senhor Jesus, que ressuscitou mortos, para Ele curar crente que está triste e deprimido. Olha, mas se você estiver triste e deprimido, é consequência de pecado, você vai precisar confessar seu pecado também. Nós vamos orar por crente que está viciado no que deveria estar viciado, mas peça perdão de pecados. Vamos orar por aqueles crentes que morrem de medo de morrer. A gente não quer morrer agora, mas morrer de medo de morrer é outra coisa. Não quer morrer agora porque eu vou viver para a glória de Deus, mas não tenho medo da morte, porque eu sei aonde eu vou passar a eternidade. Nós estamos falando de vida de Deus, nós estamos falando do Espírito Santo, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de mudança de vida abundante. Vamos fazer um clamor aqui.